Estávamos no Porto, na Faculdade de Belas Artes, fazendo doutorado em design e decidimos começar a fazer o registro da arquitetura da Europa, dos grandes nomes, mas de um ponto de vista diferente, do detalhe, do fragmento, da visão do arquiteto, diferente do fotojornalismo, das imagens que se vê no livro, do detalhe da arquitetura, da aproximação, da percepção da forma, da relação da forma com essa criação. Então nós começamos a fazer algumas incursões nos horários livres, nas redondezas, aí fomos ampliando e começamos a pesquisar na internet onde tinha uma obra que valia a pena ser vista, pegava um mochilão e ia atrás dessa obra. E começamos a fazer uma série de fotos em cima disso, eu e o Pedro. Aqui em Mafra, em Portugal, num local que eles fazem reprodução de todas as atividades humanas. E aí eu me dei conta de que esses fragmentos, eles são universais, porque isso é em Portugal, mas pode ser no interior da Amazônia, em qualquer lugar. Também aqui a questão da disposição da comida, da forma de se relacionar, né, com o varejo, isso é na Espanha. Aqui sai da comida para outro tipo de alimento, que são os discos, os livros e a bebida e a ludicidade em torno disso. Nós estávamos em Bilbao para registrar o prédio do Guggenheim e caminhando para o Bilbao, nessa praça, apareceu essa figura híbrida que até hoje eu não sei o gênero, eu não sei a idade. Eu só sei que as camélias estavam em flor e essa figura extremamente melancólica passou no caminho das camélias, sentou aí. Aqui nessa série, fundamentalmente se quis retratar é a questão do estar, são as formas de estar. É a diversidade humana nas suas diversas formas de estar ou não estar. Isso aqui foi tirado numa feira medieval no interior da Alemanha, onde a cidade inteira se fantasia e vai vender ou reproduzir atividades que são ancestrais. Isso aqui no interior de um bar em Bilbao e isso aqui na França. Também maneiras de estar, né? A utilização do ambiente interno, que não deixa de ser arquitetura, são formas que se criam de aconchego. Essa imagem dessa mulher me chamou muita atenção porque ficava em frente do local que eu estava hospedada e ela muito solitária, mas com uma rotina muito rígida. Ela tinha hora para tudo, disciplina para tudo e era como um grande telão na minha frente. Nessas andanças no norte de Portugal, em Miranda do Douro, quase fronteira com a Espanha, próxima a Salamanca, eu encontrei uma capela dedicada ao Menino Jesus da Casaquinha. E eu achei uma figura interessantíssima, porque ele tem um espaço reservado para ele e as beatas da cidade se ocupam de fazer um guarda-roupa, é como se fosse uma Barbie. Então ele tem as camisinhas de festa todas engomadas, os casacos que remetem ao período imperial, né? Em cada solenidade elas travestem o Menino Jesus lá do tema que for. Essa aqui é uma sequência de bicicletas no estacionamento de uma Bahnhof, que é uma estação de trem na Alemanha, e à vista de um cemitério. O curador fez uma associação com essas duas fotos como duas maneiras de estar. Aqui, a forma de chegar, elas ficam horas esperando o retorno, é como se elas estivessem no estado de stand-by, aí esperando os seus proprietários voltarem. E aqui uma forma de estar é eterna, definitiva, sem retorno. Eu sempre relacionei muito o desenho à docência. Então, a gente utiliza muito na arquitetura a técnica mista, que são os materiais mais básicos, como hidrocor, lápis de cor, pastel. Então, isso está representado aqui nos meus desenhos. E até mesmo pela dinâmica da representação na arquitetura, que é uma dinâmica mais voltada para desenhos de esboço ou esquiço.
são os esquetes, como a gente conhece. Esses esboços aqui, na verdade, eles reforçam o registro fotográfico, né? Então, a ideia era sempre representar aquilo que se vê, a impressão, o mais rápido possível, como no caso aqui, que é uma representação da cidade de Liege, né? É um centro comercial de um design famoso chamado Ron Arad, no qual eu utilizo essas técnicas, a hidrocoro, lápis de cor, pastel, com a finalidade de representar rápido e registrar o momento, né? Sempre preocupado em representar o reflexo, a relação de contraste, a luz e sombra, e isso está marcado nesses desenhos. Esse aqui, no caso, foi registrado em Barcelona, que é um detalhe da obra do Gaudí, e a minha, digamos assim, a sensação primeira sempre é de fazer uma relação entre a natureza e a arquitetura. No caso do Gaudí, não tem como não relacionar isso de forma direta. Por isso esse encontro aqui com os galhos e a fachada projetada por ele. Isso aqui já era um pôr do sol quase às 19 horas na cidade do Porto, em Portugal, e a ideia era justamente essa, era pegar a impressão rápida da silhueta e o contraste com o céu. Então, por isso, a representação dessa forma, né, com toda a escala cromática representada. Aqui já um detalhe, porque também tem isso, né, nessa questão do olhar, né, de perceber o detalhe. E eu digo, e até falei sobre a questão da percepção e a minha volta com a arquitetura, e a renovação do olhar nessa viagem, né, que se estendeu de 2011 a aproximadamente início de 2013. Então aqui é um detalhe, é um fragmento da arquitetura que eu acho que está representado em toda a obra. Aqui é uma obra que é uma impressão que eu gosto muito, porque, mais uma vez, esta eu relacionei muito com a questão da forma, manipulação da forma que a gente estuda, né, e tenta apresentar na arquitetura, que é o plano seriado. Então isso me interessa muito porque eu acredito que a decomposição ela seja um dos elementos mais impactantes, digamos assim, no ensino da arquitetura para você compreender a forma. É por isso que eu gosto muito desse conjunto aqui, incluindo aquela obra ali. Esta é uma obra que o Frank Gehry disse em entrevista que talvez seja a obra mais significativa de todo o acervo dele, uma das últimas. É uma obra que ela foi projetada com o intuito inicial de renovação de um espaço. É um vilarejo muito pequeno, El Ciego, na Espanha, né? E ela foi projetada para uma vinícola. E depois essa peça aqui, a ideia do Gehry era dar a impressão de que ela estivesse saindo da terra. Esta é Guggenheim, em Bilbao, né? Que é uma obra importantíssima porque ela revitalizou uma cidade, um centro industrial. É uma obra que a partir dela aconteceu essa revitalização. Talvez uma das obras mais conhecidas do Gehry. E mais uma vez aqui a relação entre contraste, brilho, textura, luz e sombra, né? Os materiais, sempre essa preocupação em retratar esses aspectos. Aqui, pura e simplesmente, pela atmosfera de Londres, né, eu aproveitei para poder mostrar mais esse contraste, a contraluz, né, e a relação de contraste, claro, escuro, a luz e sombra. Então é o que se vê aqui. E assim, fiquei feliz com o resultado. Foi uma das obras que eu recebi maiores elogios, foram essas duas aqui. Meu momento de maior sutileza, digamos assim, porque aqui, mais uma vez, o que me chamou a primeira atenção nem foi o pássaro, mas essa ramificação, esse galinho aqui preso na janela e depois sim o pássaro. Então, isso foi uma impressão rápida, eu estava passando muito rápido e aí fiz esse registro aqui. E depois nós escolhemos como uma obra para redimensioná-la e ficar aqui na exposição.